Podeis assentar e acompanhe conosco esta palavra, últimos dias, o melhor momento da igreja. Fala-se muito em últimos dias, você já ouviu falar sobre isso, os últimos dias? Que a Bíblia fala, as citações bíblicas dos últimos dias, da volta de Cristo, você já ouviu falar sobre isso? E esse tema é o que nós vamos falar hoje, o que vai acontecer nesses últimos dias, o que pode acontecer e as promessas que Deus tem para você. Por favor, você acompanhe mais aqui no telão os versículos, porque são versículos que nós vamos falar e é em vários lugares na Bíblia. 2 Timóteo 3:1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Este é um versículo e vários versículos, como em Mateus capítulo 24, as profecias de Jesus sobre os últimos dias. E muitas vezes esses textos ficam na mente das pessoas, mas as pessoas também desconhecem o que acontecerá também de bom nos últimos dias. Será que nos últimos dias vai acontecer só coisas ruins? Só coisas terríveis? Eu quero lhe provar hoje que não. Que nos últimos dias, apesar de dias problemáticos que nós teremos pela frente, nação contra nação, governo contra governo, corrupção, tanta coisa que pode acontecer, guerras, fomes, pestes. Por exemplo, nós estamos tendo o maior incêndio de toda a história na Califórnia, no momento atual, o momento que você está vivo, o momento que você está vivendo, o maior incêndio que já ocorreu na face da terra, na Califórnia, nesses dias. Cidades inteiras pegando fogo. O fogo vem de um lado, e você sabe que a Califórnia é um estado rico. A Califórnia seria, se não fosse um estado, fosse um país, seria a terceira economia do mundo, ficando atrás do próprio Estados Unidos, o Japão, e em terceiro, antes da Alemanha ou antes da própria China, também seria a Califórnia. Então, um estado poderoso, rico, onde está a sede do Google, Facebook, Twitter, todas as indústrias digitais, sedes, essa indústria aí de informação se encontra na Califórnia, no Vale do Silício, que é uma das maiores pesquisas de desenvolvimento e empresas de desenvolvimento nessa área, lá no Vale do Silício. E a Califórnia não está dando conta desse fogo, com aviões, com tecnologia, com tudo para apagar. E você vê aqui no Brasil, nós temos incêndios aqui no Brasil, em algumas regiões, mas você nunca viu uma casa queimada ou uma cidade queimada. Você vê a zona rural pegando fogo, daqui a pouco debelou, acabou. E como lá eles não estão controlando o incêndio, que já acabou com cidades como Malibu, cidades famosas no cinema, que você já deve ter visto em filmes, o fogo passou e queimou, lambeu tudo, acabou tudo. Tem mil e tantas pessoas desaparecidas e 79 mortos. Então esses desastres vão acontecer nos últimos dias, desastres, coisas terríveis. Mas nós temos muita coisa para falar para você essa noite. Preste atenção, precisamos entender os últimos dias. Mas bispo, como entender isso? Olha o que diz Daniel 10:14. Daniel 10:14. Agora vim explicar a você o que acontecerá no seu povo no futuro, ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Deus disse a Daniel, no livro de Daniel, capítulo 10:14, que iria explicar. Agora vim fazer-te entender. Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem de jejum. E Deus disse, eu vou fazer você entender. Então Deus vai fazer entender a muitas pessoas na terra de Deus, homens e mulheres de Deus. Deus vai fazer entender. Você não vai ficar assim sem saber o que está acontecendo, perdido. Pode estar acontecendo a tragédia, pode estar acontecendo a guerra, pode estar acontecendo o que for. Você vai ter o conhecimento, o entendimento, que é uma promessa de Deus, revelar a você o que vai acontecer, o que Deus vai fazer, o que Deus vai permitir que aconteça. Então você não vai ficar perdido. Você sempre vai saber o que é que Deus estará realizando ou permitindo que aconteça na face da terra. Se você for uma pessoa que tem a sua intimidade com Deus, sua vida com Deus, você vai ter essa participação na revelação do Senhor, como Daniel teve.
Então nós precisamos entender os últimos dias. Como eu vou entender? Só estudando a Bíblia? Claro, estudando a Bíblia, mas tendo também revelações de Deus sobre o momento atual. Porque é muito assim, detalhe, é muito detalhe que pode acontecer em um tempo muito curto. Informações que você tem que casar. A informação que está escrita na Bíblia com a informação do que está acontecendo. E você tem que ter uma intimidade com Deus e perceber isso. Agora, que Deus quer revelar? Quer. Olha, Jeremias 30, 24. Jeremias 30, 24. A ira do Senhor não se afastará até que Ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Olha o novo texto, o novo versículo em Jeremias, dizendo que, olha, veja, não retrocederá o furor da ira do Senhor. Mas por que o Senhor tem ira? Por que o Senhor permite? Porque o homem, o ser humano, tem virado as costas para o Criador. O homem vai desobedecendo a Deus, desobedecendo a tudo, e vai virando as costas para o Senhor. Então, a ira do Senhor não vai deixar de vir, até que Ele tenha executado, está vendo? Ah, não, Deus vai parar, Deus vai segurar, Deus não vai permitir. Não, até que Ele tenha executado. E até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Deus está em pensamento, Deus está em coração, Deus está em decisões. Então a vontade de Deus vai acontecer nos últimos dias, sim. Agora, nos últimos dias entendereis isso. Tem uma promessa de Deus explicar para a igreja, para mim, para você, o que vai acontecer em detalhes. Nos últimos dias entendereis isso. Muitas pessoas vão ficar sem saber, meu Deus, o que está acontecendo? Por que está acontecendo tanta tragédia? Por que está acontecendo tanta coisa? E perdido. Mas os fiéis, os que têm entendimento, os que têm revelações do Senhor, os que oram e buscam, vai estar sabendo exatamente o que está acontecendo de tarde, o que vai acontecer no outro dia, o que vai acontecer daqui a uma semana. Não vai ficar perdido. Deus, quando foi destruir Sodoma e Gomorra, o que foi que Deus fez com Abraão? Ele chamou Abraão e contou. E na Bíblia diz, não é justo que eu oculte a Abraão o que eu vá fazer. Abraão era considerado amigo de Deus. A intimidade que Abraão tinha com Deus era tão grande que ele foi chamado de amigo de Deus. Então Deus disse, não é justo que eu oculte isso de Abraão. Chamou Abraão e falou, vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até mim. Aí Abraão tinha parente lá. Lembra quem eram os parentes de Abraão? Ló. Ele tinha parente lá, ele se preocupou. O senhor vai destruir Feira de Santana? Eu tenho um parente lá. O senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Aí ele disse, se eu orar, e se tiver 45 justos lá, o senhor salva? Se tiver, eu salvo. Aí Abraão ficou sabendo, não, eu vou apertar essa conta. Porque era Ló, a esposa e as filhas de Ló. Tal 5 parentes que Abraão tinha lá. Aí ele veio apertando. Se tiver só 10, Senhor, eu salvo os 10. Se tiver 10 justos lá, eu salvo os 10. E Deus mandou os anjos, chamou a família de Ló e tirou da cidade antes da cidade ser destruída. Então veja, Deus disse que ia destruir, mas Ele fez Abraão entender e salvou o que Abraão queria que fosse salvo. O que é que eu quero dizer com isso? Deus vai fazer você entender o que é os últimos dias. Deus vai te mostrar quem você vai ter que tirar da fornalha. Deus vai te mostrar, você vai orar e Deus vai chamar para a igreja dele, para você, para a sua família, para a sua casa. Sim, essas pessoas. E vai haver salvação perto e longe de você. Mas Deus é justo, Ele vai salvar todos da tua família, todos da tua casa, todos os teus amigos, todos aqueles que você clamar e oferecer a Deus, Deus vai salvar em nome do Senhor Jesus. Assim como Ele fez com Abraão, vai fazer com você. Olha o que está dizendo ali, nos últimos dias entendereis isso. Então, estenda a tua mão para o alto e diga assim, nos últimos dias, eu vou entender tudo que o meu Deus vai fazer na terra. Amém, igreja? Glória a Deus por essa palavra. Mas tem mais. Muitos, em 2 Pedro 3,3, a Bíblia diz, virão contra o
poder de Deus. Virão contra o poder de Deus. Olha o que diz em 2 Pedro 3,3. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo suas próprias paixões. Então, vai ter muita gente escarnecendo do Evangelho, escarnecendo de Jesus, escarnecendo da igreja, escarnecendo de tudo que fala do cristianismo. Vocês têm visto na internet, nas redes sociais, as passeatas que têm tido contra a igreja, contra os símbolos cristãos. Pessoas pegando até imagens, né, da igreja católica e fazendo posições sexuais no meio do asfalto com imagens. Quem já viu isso? Levante a mão. Tá vendo? Grandes pessoas, muitas pessoas já viram. Então as pessoas pegam um objeto que para a igreja católica é santo, uma imagem, e fazer um ato sexual com essa imagem em praça pública, no meio de um asfalto, e são passeatas de escarnecedores, que se mostram corajosos com o cristianismo. Eu queria ver essas mesmas pessoas, eu mando um recado para elas agora, porque tudo aqui vai gravado, né, e vai para o YouTube. Eu queria ver vocês fazerem isso com Maomé e com os muçulmanos. Corajosos. Por que vocês fazem contra a gente? Porque a Bíblia nos ensina a orar a Deus a favor de vocês e não matar vocês. Essa é a diferença. Como sabe que nenhum pastor, nenhum evangélico vai matá-los, vai dar tapa neles, vai fazer nada, eles pegam Bíblia, rasgam, fazem fezes em cima da Bíblia, no meio da rua, nas passeatas, né? Os símbolos evangélicos e os símbolos do cristianismo católico. Então eles fazem todo tipo de atrocidade. Agora eu queria ver uma foto de Maomé. Você não vê uma foto de Maomé na vida deles, nem eles rasgando, nem eles pisando, nem eles fazendo fezes em cima da foto de Maomé. Porque se fizesse, no outro dia estavam mortos, trucidados. Então essa coragem eles não têm. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos seguir aqui. Então, veja que a Bíblia está dizendo, 2 Pedro 3,3. Está vendo? Então, quando você vê essas cenas na internet, saiba que tem na Bíblia. Olha lá, ó. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores com zombaria, andando segundo as suas próprias concupiscências. Eu acho que essa imagem não serve para nada, vou fazer sexo com ela na marcha tal, na marcha tal, na marcha tal, porque tem marcha de tudo. Então, nessas marchas, e aí faz o sexo com a imagem. Eu acho que a Bíblia não é nada, eu vou fumar maconha no meio da marcha com a página da Bíblia, e rasga a Bíblia e fuma maconha no meio de uma marcha. Então, está escrito ou não está escrito? Está escrito? Pronto. Não se surpreenda, nem fique menino, nem fique inocente. Você, a partir desse momento que está sendo ensinado, você passa a ser um adulto. Um adulto. Deus está te fazendo aqui um adulto. Glória a Deus. Então, Deus está te ensinando para que você não fique assim, Deus já está te revelando o que vai acontecer. Do lado bom e do lado ruim. E eu estou te mostrando aqui que nos últimos dias vai acontecer coisas boas e ruins. Olha, mas começa aqui nos últimos dias, aqui você pode estar dizendo assim, meu Deus, vai ser só fogo, vai ser só tragédia, vai ser só enchente, vai ser só destruição. Diga a quem está ao seu lado, não. Nos últimos dias vai acontecer muita coisa boa para mim e para você. Quem crê nisso? E para a tua família. Agora vamos em Ezequiel 38:16. Mas muitos o conhecerão. Você avançará contra Israel, Ezequiel 38:16, contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra. Nos dias vindouros, ó Gog é uma legião de demônios, é um principado, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo, por meio de você, diante dos olhos delas. Preste atenção o que significa isso.
No meio da confusão, no meio da perturbação, todos vindo contra Deus, o que é que acontece? A igreja se coloca de joelho, a igreja começa a orar, e aí agora Deus começa a se manifestar. E essas nações, e esses povos, e esse tipo de gente que vai vir contra, vai ver o poder de Deus. E quando vê o poder de Deus, muitos vão se salvar. Muitos vão dizer, esse é Deus realmente, é um Deus que eu não consigo destruir, é um Deus que eu não consigo vencer, eu quero me render a Ele. Então saiba que nos últimos dias, uma multidão de pessoas irão se converter a Jesus Cristo, uma multidão de pessoas irão reconhecer que Ele é o Senhor dos senhores. Amém, igreja? Então, no meio de toda essa tristeza, vai ter salvação. No meio de toda essa tristeza, muitos vão se render a Cristo, inclusive a sua fã. Amém? Amém? Quem concorda? Inclusive a sua família. Olha, no Isaías 2:2. Isaías 2:2. Nos últimos dias, no monte do templo do Senhor, será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para Ele. Então você pensa assim, os últimos dias, a igreja acaba, nós vamos apanhar, nós vamos isso, nós vamos aquilo. O Senhor está dizendo que Ele vai levar o trono dEle acima de todos os montes, e que muitos vão vê-lo, e que muitos vão correr para Ele. Para Jesus Cristo de Nazaré. E a igreja forte e redentora sempre vai estar triunfante. Diga assim, nós somos triunfantes. Quando nós nos unimos, nós somos o quê? Triunfantes. Quando a igreja se reúne sem placa denominacional, todos juntos na mesma época, todos juntos no mesmo propósito, vamos ser o quê? Triunfantes. Sim ou não? Nós temos uma prova disso agora, não foi? Acabamos de ter uma prova na nossa eleição. Os evangélicos, na maioria, votaram num candidato e nós ganhamos a eleição e ganhamos o Brasil. Aplauda Jesus. Acabou. Quando a gente se une, acabou, não tem jeito. Então, segue o texto aqui. As nações correrão para Ele. Aí você pensa o seguinte, e os que estão afastados? Olha o que a Bíblia diz. Os filhos voltarão. Diga assim, os filhos voltarão. Olha o texto, Oséias 3:5. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus. E Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Olha, nos últimos dias ao Senhor e a sua bondade. Oséias 3:5. Você está vendo o que é que vai acontecer nos últimos dias? Nem todos têm essa visão, não tenham culpa. Muitos preferem ficar no quarto em depressão, muitos preferem ficar triste, muitos preferem ficar chorosos, mas eu quero te ensinar a ficar rindo, em jejum e oração, dando vitória, dando glória a Deus, que a tua vitória é forte, que o poder de Deus é forte na tua vida. Diga assim, muitos vão voltar, e eles saíram bravos, vão voltar como? Mansinhos. Diga glória a Deus, mansinhos, porque quando eles verem o que é lá fora, eles vão ver que lá fora é pior do que a igreja de Cristo, muito pior. Ah, lá fora eu estou dançando, lá fora eu estou isso, lá fora eu estou aquilo, lá fora eu estou usando droga, lá fora eu estou isso. Olha, querido, esse mundão lá fora não tem conversa, ensina muito rápido. Então diga assim, as pessoas que estão afastadas vão voltar aos pés do Senhor. Olha o versículo. Depois tornarão os filhos de Israel. O filho de Israel são os filhos de Deus. E buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e com temor. Temor. Porque quando a pessoa se afasta, é falta de temor. O temor é a primeira coisa que sai da pessoa. Ela não teme mais. E com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e a sua o quê? Bondade. Deus ainda vai ter o quê? Bênçãos e bênçãos para eles. Diga glória a Deus. Amém, gente? Então os filhos voltarão. Olha esse versículo agora. E Deus vai mudar a sorte de muitos. Jeremias 48 e Jeremias 49.
Jeremias 48, 47. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre quem? Sobre Moabe. Eu quero te explicar aqui duas coisas. Primeiro, que nos últimos dias Deus vai restaurar o cativeiro, Moabe. Quem é Moabe? É uma pessoa. Então, nos últimos dias, Deus vai restaurar o cativeiro, pessoas que estão presas, cativas, a espíritos demoníacos, elas serão livres, libertas e virão para a igreja do Senhor. Diz o Senhor. Quem está dizendo isso é Deus, não é o pastor Augusto, é a palavra de Deus. E ainda tem mais. Diz o Senhor, até aqui o juízo de Moabe. Mas esse texto aí não está falando da sentença. Chega adiante e diz, aqui termina a sentença sobre Moabe. Como é que você termina uma sentença sobre você? Como é que você termina uma sentença sobre você? Eu lembro que uma vez meu pai não queria separar de minha mãe, ele não queria divorciar da minha mãe, e minha mãe queria o divórcio. Meu pai vivo, hoje meu pai morreu com Cristo, morreu com Jesus, está na glória. O que é que acontece? Naquele tempo não tinha esse entendimento, a minha família não era evangélica, nós não éramos evangélicos, e meu pai lançou muita maldição sobre os filhos e sobre eu e minha mãe. Então ele achava que eu queria separar minha mãe dele para ficar com um patrimônio que era pertencente a ele, que eu ia ter direito, tipo assim, eu vou dominar minha mãe, o que ficasse para ela, eu vou tomar de minha mãe. Ele falou isso para a gente. Ele quer tomar tudo o que é meu, que eu separar, ficar para você, vai ficar para ele. Ele achava isso. Até hoje minha mãe tem um patrimônio, até hoje eu não tomei. Ele já morreu no ano 2000, nós estamos convertidos, e até hoje o patrimônio da minha mãe continua sendo de minha mãe. Ele está falecido e até hoje eu nunca tomei nada dela. Amém, gente? Glória a Deus. Poderia tomar, poderia forçar, poderia dizer, vamos comprar um carro, uma BMW, vende esse terreno, vende 3 terrenos aí, compra um carrão para a senhora, compra um carrão para mim. Pelo contrário, até hoje a gente vem o que? Economizando e controlando as nossas finanças e deixando o patrimônio quietinho. Então veja, o que meu pai falou, ele não falou por ele, e não foi verdade. E aí, ele cheio de ira e de raiva, ele disse assim, vocês vão morar debaixo do cajueiro. Debaixo do cajueiro. Meu pai com muita raiva por causa do divórcio, mas meu pai estava aprontando, cheio de mulheres, e minha mãe não aceitava, e minha mãe queria o divórcio. E ele não queria dar o divórcio. Ele queria continuar com ela e continuar vivendo a vida que ele tinha. Então ele lançou essa sentença. Leia comigo aí, eu não sei porque nessa versão ali não tem. Nessa versão não tem. Mas aqui na minha versão, quem tem aí? Aqui termina a sentença sobre Moabe. Na tua Bíblia tem? Tem? A sua tem? Então algumas versões tem. Ou é um versículo depois. Talvez seja o versículo 48, o seguinte. Então diz assim, aqui termina a sentença sobre Moabe. Veja que Deus ele quer acabar a sentença sobre a tua vida, sobre a tua família. Parece que você não ouviu. Deus quer acabar sentenças sobre você e sobre a sua vida. Será que já teve alguém que lançou uma sentença sobre você? Alguma moça aqui que teve um ex-namorado? Será que o ex-namorado já lançou uma sentença sobre você? Ou o contrário? Você teve uma namorada que você acabou com a namorada e a namorada falou pelo celular para você, você não vai ficar com mais ninguém. A Bíblia diz que palavra é vida. E ela pode ser também morte. Então são decretos que um sócio pode ter lançado sobre você. Um pai pode ter lançado sobre você. Um ex-namorado pode ter lançado sobre você. Um sócio de seu pai pode ter lançado sobre ele e atingiu a tua família toda, está atingindo. A gente não sabe o que aconteceu no passado com os nossos pais, nossos avós. Nós não sabemos os pactos que eles fizeram e as sentenças que foram declaradas sobre eles. E se a Bíblia diz que isso acompanha a pessoa até a primeira, segunda, terceira e quarta geração daqueles que me odeiam,
Quem quiser anotar, anote. Êxodo 20, versículo 5. Acompanharei a maldição dos pais nos filhos. A primeira, segunda, terceira e quarta geração. Então, sentenças que foram declaradas sobre a tua família, sentenças que foram declaradas sobre ascendentes da tua vida, podem estar interferindo na tua vida até o dia de hoje. E essa sentença, Êxodo, acho que ela deve estar procurando ali, Êxodo 20, versículo 5. Se você não achar, anote. E no versículo 6 já fala o contrário. Abençoarei até 1000 gerações aqueles que me amam. Então, se seu avô morreu crente, sua avó morreu crente, tem um compromisso de Deus com você. Ou mesmo sem a pessoa ser crente, por causa da avó que morreu crente. E se for o contrário, vai até a terceira, quarta geração. Então veja que são sentenças, e aqui termina a sentença sobre Moabe. Como é que você derruba uma sentença? Mas bispo, eu já me batizei, eu já me converti, eu já estou vindo à igreja, estou frequentando a igreja, mas tem sentenças que só são destruídas quando você lança outra sentença sobre ela. Alguém diz assim, como meu pai falou, vocês vão morar debaixo do cajueiro. E eu lhe digo que quase a gente ia morar debaixo do cajueiro. Quase. Porque nós não éramos crentes, nós não entendíamos, não tínhamos conhecimento bíblico. Quase, porque teve um tempo que todo esse patrimônio de minha mãe estava hipotecado ao Banco do Nordeste. E o oficial de justiça foi no banco para executar a ordem judicial. Tudo ia ser tomado por causa de uma dívida no banco. Então, quase que a palavra de meu pai se cumpriria totalmente sobre o restante da família. Porque a palavra de pai e mãe tem um peso. Se você encontrar uma pessoa na rua lá e falar de você, xingar você, disser que você vai ser mendigo, é 1%. Mas se seu pai ou sua mãe disser, é 99%. Eu trabalho com libertação, já manifestou vários demônios, por que você não sai dela? Porque a mãe me deu. Por que você não sai dele? O pai dele me deu. E eu não saio. Então é muito diferente quando tem uma invocação do pai e a mãe, que é uma maldição involuntária. Às vezes o bebê, eu já vi vários casos. Uma moça engravidou, o rapaz não ficou com ela, ela vai no terreiro, eu dou esse filho a você para você me dar ele de volta. Vários, não é um nem dois. O filho está lá no ventre da mãe e não sabe de nada. Ele nasce, começa a sofrer, não sabe de nada. A mãe, para conseguir aquele namorado de volta, chegou lá, a entidade pediu, eu quero alguma coisa sua forte. Eu dou o bebê. E o bebê já nasce possesso, já nasce endemoniado, já nasce aquela criança que nada dá certo na vida da criança. Porque isso chama-se maldição involuntária. O bebê não foi atrás da maldição, mas a mãe foi e entregou. Então, como é que você quebra uma sentença? E para que nos últimos dias as coisas sejam melhor na tua vida? Lançando a palavra de Deus sobre a palavra que disseram a seu respeito. Você não vai ser nada. Em nome de Jesus eu vou ser sim. Amém? Eu vou morar alguém disse, Augusto vai morar debaixo do cajueiro. Em nome de Jesus não vou morar. O meu Deus vai me dar minha morada e minha habitação. Você quebra decretos com outro decreto. Saem da tua boca no nome de Jesus. Amém, igreja? Você só quebra decreto se você orar e lançar outro decreto sobre aquele decreto que falaram de você, ou que prejudicaram, ou com raiva. Porque quando a pessoa fala com raiva, eu vou lhe matar, eu quero ver você, atropelado. Uma vez, eu tive um relacionamento com uma prostituta que eu não sabia que era prostituta. E quando acabou o relacionamento, ela disse, eu quero o meu dinheiro. Eu digo, eu nunca paguei ninguém, nem vou pagar você.
Ela disse o último, ela falou, a gente estava num posto de gasolina, ela disse o último que fez isso comigo morreu estraçalhado aí na estrada. E eu tive um acidente na estrada, capotei o carro, só que o meu Deus me livrou. Eu lembrei disso depois que eu me converti. Eu fui para um encontro, como agora vai ter um mergulhar. Não vai ter um mergulhar agora? Tu não sabe o que é você ficar um dia na presença de Deus. Foi nesses encontros que Deus me revelou um aborto que eu fiz e que eu não tinha pedido perdão a Ele. Eu estava orando e vi o rapaz desse tamanho na minha frente. Deus me disse, aí como era o rapaz que você abortou, hoje seria um ajudador seu. Olha o tamanho de homem que ia nascer e ia ficar com você aí. Ó. Eu gritei que as árvores tremeram. Um encontro na selva amazônica. Em outro encontro, Deus me lembrou disso, que a prostituta me jurou de morte, que eu ia morrer estraçalhado no asfalto. E eu capotei o carro vindo de Salvador para cá. Que o acidente era para eu sair os pedacinhos, o carro acabou todo. E eu saí sem um arranhão, porque Deus me livrou. Então você só quebra um decreto, lançando outro decreto em cima. Quando eu tive aquilo na minha memória do aborto, quando eu tive aquele que a prostituta falou na minha memória, eu imediatamente, Senhor, em nome de Jesus, me perdoa o relacionamento que eu tive com aquela mulher, e eu quebro a palavra que ela lançou sobre mim, que eu ia morrer no asfalto estraçalhado. Mas se você não lembrar, você não lança o outro decreto em cima. Se você puder, meu irmão, vá correndo para esse mergulhar. Vá correndo, porque vai ter coisas lá no baú, naquele baú lá do teu passado que Deus vai desenterrar e você vai fluir, ó. A sua vida não vai ficar mais presa nem amarrada, você vai fluir. Então, olhe para quem está ao seu lado e diga, vá para o mergulhar. Dia 1º e 2 de dezembro. Quando acabar o culto, inscreva-se ali, urgente. Em nome de Jesus, ainda tem vagas. Então, queridos, a Bíblia está dizendo que Deus mudará a sorte de muitos. E eu estou falando aqui sobre sentença. E se você está lembrando alguma coisa da tua vida aí, quebre isso agora. Quebre isso agora. Tu não sabe as coisas que eu já vi nessa vida. Eu já vi uma filha chegar para mim e dizer, pastor, minha mãe me odeia. Minha mãe não gosta de mim. Porque minha mãe se divorciou, não ficou casada e ela não quer que eu case. E a mãe vivia dizendo a ela, você não vai casar, você é minha companhia. Se seu pai me largou, tu também não casa com mais ninguém. E a moça não tinha um relacionamento que dava certo com aquela moça. Agora pergunte o que foi que eu disse para aquela moça. Porque se eu chego para a moça e vou dizer, tua mãe tem ciúme de você, vá lá e resolva a situação. Imagine. Ela ia lá, o pastor falou que a senhora não gosta de mim. No outro dia vinha 200 pessoas da família aqui atrás de mim para me pegar. Imagine. Eu digo, minha filha, tenha certeza que Deus vai curar isso agora, nós vamos orar por isso. Ainda que sua mãe não goste de você, você vai gostar de sua mãe. Ainda que sua mãe não deu certo no casamento, você vai dar. Orei por ela, quebrei todos os decretos e hoje ela é casada e feliz. Amém, igreja? Pode aplaudir a Jesus. Então são situações que acontecem que você não imagina o que pode acontecer na tua vida. Como é que uma filha vai imaginar que uma mãe não gosta dela? Dá para perceber. Quem mais procura confusão com você é sua mãe. Não é normal? É normal, não é? A mãe é para ser amiga da filha. Mas todas as vezes que vai ter um dia das mães, recebe o presente de todo mundo, não quer receber o seu. Fala bem dos irmãos, não fala bem de você. Tem alguma coisa errada nesse negócio. E aí a pessoa, não, minha mãe é boazinha, mas a mãe, o que está nela, muitas vezes não é bom. Diga assim para quem está ao seu lado, desperta. Por isso que Deus diz o quê? Maldito o homem que confia no... Está incluído mãe, pai, todo mundo. Está ou não está? Gente, a vida é dura, mas a Bíblia revela tudo. A Bíblia fala tudo. E o mal do ser humano é não querer aprender nem querer ouvir. A gente ouve, sabe? Porque a Bíblia diz que a Bíblia é lâmpada, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Porque a vida do ser humano é andar no escuro.
e que anda no escuro bate. Se apagar a luz aqui agora, eu vou descer aqui, a guitarra pode atropelar a minha perna, eu posso bater aqui, posso cair. Ninguém consegue andar no escuro. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés. Aí a palavra de Deus vai fazer você andar sem você cair. Ainda que você caia, Deus vai te levantar. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Jeremias 48, 47. Agora 49 e 39. Nos últimos dias, olha, contudo, olha essa palavra. Contudo, 49 e 39. Restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. 49 e 39. Olha, acontecerá, porém, nos últimos dias que restaurarei o cativeiro de Elão, diz o Senhor. Querido, contudo, na minha Bíblia fala contudo, ali fala acontecerá. Contudo, o que pode acontecer? Fogo na Califórnia, chuvas, enchentes. Como teve enchentes esses dias em Belo Horizonte, a menina foi tragada por um bueiro, morreu, a única filha daquele casal. Tudo que pode acontecer, a Bíblia está dizendo, acontecerá, porém, nos últimos dias. A minha Bíblia diz, contudo o que estiver acontecendo, contudo, que você já viu ou nunca viu, Deus está dizendo que vai restaurar o teu cativeiro, diz o Senhor. E é nos últimos dias. Ainda que esteja acontecendo guerras, mortes, pestes, depressões, inimizades, tudo o que pode estar acontecendo nesse meio, se você estiver com Deus, você vai se salvar. Se você estiver com Deus, Ele vai te abençoar. Se você estiver com Deus, Ele vai restaurar a tua sorte. E os últimos dias, nós, o povo de Deus, iremos causar ciúme. Ciúme a quem não é de Deus. E o que é que vai acontecer? Começa a perseguição sobre a igreja. E quando começar a perseguição forte sobre a igreja, Jesus vai voltar e nos buscar. Quando eles pensarem, vamos pegá-los todos, vamos acabar com todos, Jesus vem, leva a igreja. Acontecerá o arrebatamento da igreja. É isso que está escrito. Então, Deus vai ter o quê? Saída para você. Ainda que o fogo esteja aqui perto de nós, Deus vai nos arrebatar, vai nos levar para perto dele. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Fica de pé. Fica de pé e dá um glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Deus tem um escape para mim. Deus tem um escape para você. Deus tem um escape para a igreja. Não vão nos vencer. O principal e a potestade não vai nos vencer. Ainda que você esteja cercado pela direita e pela esquerda, Deus vai te livrar. Olha a promessa. Acontecerá, porém, nos últimos dias que restaurarei do cativeiro a Elão. Então, o que foi que você aprendeu aqui? Que Deus vai te revelar a situação que vai acontecer. Você não vai ficar perdido. E no meio da confusão, Deus vai te trazer sortes, que muitos voltarão para Ele, muitos se salvarão, e que Deus vai ter um escape para você a qualquer hora, e todas as sentenças sobre você serão quebradas em nome de Jesus. Você lembra de alguma sentença que já falaram para você? Você vai orar agora, você vai lembrar. Um amigo, uma amiga que era amiga do peito e te deixou e fez declarações para você. Um namorado que te largou e te declarou. Eu lembro que quando eu me converti, as moças ligaram para mim, e todas ameaçando, eu só encontrava doida pela minha frente, só não encontrei uma mulher de Deus, que foi a que eu casei, minha esposa, a amada pastora Marivone, daqui, ó, tá vendo? Mas só encontrava a mulher que quebrava meu carro, jogava sangue em mim, macumbeira, era. Eu olhava a moça assim, daqui a pouco a moça está envolvida lá na magia negra, forte. E eu dizia, meu Deus, eu saí desse negócio e agora só encontro mulher nessa área. E aí quebrava meu carro, quebrava vidro, eu vou lhe matar. E aí quando eu me converti, olha os telefonemas, eu digo, eu fui para a igreja, eu estou crente agora. Não! Você é mentiroso, tu está com outra mulher. Não, eu fui para a igreja. Eu fui para a igreja, procura uma igreja, Jesus vai te salvar. Se você não vir hoje de noite, eu vou sair com outro. E eu no telefone, o telefone não era celular, né? Aqueles telefones assim, eu ficava tremendo assim, ó. O velho Augusto vinha para eu ir lá quebrar tudo lá. Era. Vou quebrar ela, o namorado que ela saiu, a casa, vou explodir, vou tocar fogo. Era desse jeito. Era. Vou afogar os pneus do carro para ele capotar o carro. Era. Uma vez na UFC eu afoguei um pneu do carro para o cara capotar o carro. A chave de roda, descia as rodinhas todas afogadas. Então era o cão. Esse homem aqui era o demônio em figura de gente. Era.
E aí o que é que acontece? E aí o telefone tremia e a mulher, vou sair com outro hoje. Se você não vier aqui, você é mentiroso. Eu digo, eu estou na igreja, eu vou para o culto. Você é mentiroso. E tem mais uma. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. E a mulher gritava e babava do outro lado do telefone. O que é que estava acontecendo? Fazendo trabalho para mim. Tome trabalho lá na porta da minha empresa, um bode morto, a cabeça do bode rolada lá, sangue no meu carro. Até o convertido pastor jogaram sangue no meu carro aqui na porta. Na porta da minha sogra fizeram um X de sangue. Da minha porta para a porta, para o pneu assim, ó. Um X. Quando eu saí lá, que eu olhei, o sangue no meu carro, na porta, eu já crente, convertido e casado. O que acontece? Continuavam fazendo trabalho para a minha vida e lançando decretos. Deus vai te lembrar agora para você quebrar decretos na tua vida, porque o mal, ele não vai vencer o bem. E a tua vida está debaixo do poder de Deus agora, e a tua família também. Não tem espaço para todo mundo aqui, nós vamos dar as mãos, todo mundo, e fazer uma oração agora pela tua família, pela tua casa. Vou consagrar a tua família, consagrar a tua vida ao Senhor. E Deus, neste momento, Deus vai te lembrar de situações. Deus vai te lembrar de situações agora. Amém? E quando Deus lembrar na sua mente, é só para você pedir perdão a Ele agora e lançar um decreto sobre. Alguém disse, você vai falir, você vai perder tudo. Você vai dizer, o meu Deus vai me prosperar. Eu quebro essas palavras de fulano. Deus vai lembrar agora situações que você passou na tua vida e Deus vai tirar essa situação da tua vida agora. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Essa palavra veio do Espírito de Deus. Essa palavra veio do Espírito Santo para a igreja hoje. Amém? E essa palavra é pura revelação. É pura revelação. Deus me deu essa palavra essa semana. É pura revelação. Porque nós precisamos ser mais do que vencedores em Cristo nos últimos dias. E a igreja dos últimos dias, a igreja que for de Deus, a igreja que for forte, a igreja que for firme na palavra, ela vai entupir de gente de todos os lados. Vai sair gente de tudo que é lugar, passando as portas das igrejas, e que passe essa aqui, dizendo, eu preciso de Jesus. Eu preciso refrigerar a minha alma. Esse ar-condicionado aí refrigera o corpo. Quem refrigera a tua alma é Jesus Cristo. A Bíblia diz em Salmos que Ele refrigera a nossa alma. Diz ou não diz? Então Ele é o ar-condicionado da tua alma. Olhe para quem está ao teu lado e fala aí. Jesus é o ar-condicionado da tua alma. Amém? Vamos orar agora firme e forte. Aperte a mão desse irmão até ele dar um grito aí, dar um glória a Deus. Aperte a mão lá, isso, aperta a mão dele. Dá um glória a Deus, irmão.